Minha casa, meu espelho. Hoje vamos falar sobre isso. E a minha pergunta é: o que a sua casa tem refletido? Você já parou para pensar nisso? Que a nossa casa é o reflexo de como nós estamos? Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu deixar grandão. Lembrando sempre que você pode assistir no modo acelerado do vídeo, tá? Vai em configurações, naquela rodinha, né, de configurações e coloca no módulo 1.5, 1.2,5, para você assistir no acelerado. E não dá sono, né? Porque o vídeo fica um pouquinho mais lento do que a gente fala normalmente. Então, minha casa, meu espelho, é o tema da nossa aula de hoje, do nosso treinamento. Então, vamos falar sobre isso. Pega caderno, caneta, enquanto eu vou me apresentando para vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Pamela Araújo, sou filha amada de Deus, resgatada pelo amor dele. Tenho um trio abençoado de filhos, um esposo maravilhoso, e eu atuo como design de interiores. Essa é a minha família, meu trio, e trabalho com consultorias, projetos e execução da reforma à decoração final. Tenho me especializado em áreas ligadas à decoração e bem-estar do lar. E a minha missão, decoração, é projetar os sonhos e executar, né, das casas, mas também conduzir mulheres a transformar a sua casa interior para transbordar um lar de amor. E não sei se você já pensou nisso, mas eu vou falar que você também precisa de reforma, organização e decoração como a sua casa. Então, vou explicar um pouquinho de tudo que nós vamos conversar aqui e contar um pouquinho da minha história, o porquê que eu tenho falado sobre isso. Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Então, decoração mesmo passou a ser a minha missão, mudar interiores e não somente de casas físicas, mas de casas internas, aqui dentro de nós como casa, nossa parte, né, interna, nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, eu fiz uma transição de carreira quase 6 anos atrás, após atuar por 15 anos como nutricionista. Esse foi meu primeiro trabalho, né, depois de formada. E hoje eu trabalho com consultorias, projetos, né, e reformas, decoração, através da Estúdio Arca, que é a minha empresa, junto com meu esposo, e uma equipe dos irmãos à obra, literalmente. E no início dessa jornada profissional, né, que eu estava com os meus 3 filhos pequenininhos, eu me vi como uma casa suja, bagunçada e feia, que precisava entrar em reforma antes de reformar as casas externas, né? Então, eu atuava como nutricionista e minha empresa chamava Qualidade e Sabor. Eu prestava serviço para outras empresas, a maioria delas eram escolas, e trabalhava bastante. Quando, né, de repente, eu planejei ter 3 filhos, mas foi um grande desafio conciliar, né, tudo isso e eu poderia diminuir o meu ritmo de trabalho, contratando mais pessoas, mas eu não estava feliz internamente, então eu me vi de verdade numa verdadeira bagunça, dificuldades com o casamento, com a rotina, a aceitação de cuidar da casa, que era muito difícil, né? Eu falo, né, nas minhas aulas, que às vezes a gente não cresce gostando de cuidar de uma casa. A gente tem geralmente 2 perfis de mães, né? Que falam, olha, você precisa aprender, precisa cuidar da casa, né? Porque um dia você vai precisar. E eu falo que todo mundo precisa, viu? E as mães, como a mim, falam assim, ah, você vai estudar, né? Você vai estudar. Então, a gente acha que por ter que estudar, a gente não vai lidar com a casa. Isso é um grande engano, independente da profissão que a gente tenha, da rotina que a gente tem, inclusive da classe social que a gente pode ter muito dinheiro. Eu te convido a olhar para a sua casa e ter uma administração que é só sua. A Bíblia diz que a casa precisa ser edificada por alguém. E lá em Provérbios 31, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, olha a importância da mulher na edificação de um lar. Então, eu aprendi que a minha casa reflete quem eu sou e quem eu sou reflete na minha casa. Descobri que quando mudamos a casa, né, as coisas de lugar, a casa nos muda e a toda a nossa família. E aí eu percebi que principalmente as mulheres, elas precisam de ajuda no meio da bagunça, não só da casa, mas da vida pessoal, da vida profissional, da vida como família. E aí eu precisei, né,
fazer essa relação com a casa de interna e externa, que tem tudo a ver. Então, hoje, a neurociência comprova isso, a neuroarquitetura vem comprovando isso, a casa reflete memórias, a casa reflete momentos, construção, e para isso, nós precisamos olhar para ela, e aí eu decidi entrar para o digital, para conduzir as mulheres a transformar a sua casa interior, para transbordar um lar de amor, de ter lar saudáveis, lar com crianças crescendo com valores, lar onde nós nos sentimos bem, onde nós nos construímos como mulher, né? A alegria, a paz, o equilíbrio, a tranquilidade, a leveza, né? Porque muitas casas deixam as mulheres pesadas, cansadas, sobrecarregadas, inclusive aqui pessoas que entendem o oposto, né, querem uma casa perfeita, isso entra o perfeccionismo e reflete tantas coisas ruins e na verdade a organização ela é o oposto do perfeccionismo. Então, através dos meus cursos de mentoria, a gente consegue alcançar essas mulheres de uma maneira mais fácil. Também sou certificada como personal organizer e mentora de mulheres. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Deixa eu colocar aqui. Novamente a minha tela. Então, somos casa, e a casa, ela interfere em 3 áreas da nossa vida: pessoal, casa e família, e profissional. E ambas as casas, elas precisam de reforma, organização e decoração de tempos em tempos. Então, existem 2 caminhos que vão te levar para uma casa mais leve e aconchegante: de fora para dentro e de dentro para fora. O que que é isso? De fora para dentro, aquilo que é externo, aquilo que a gente faz por fora, né? Limpar, destralhar. Destralhar, se você nunca ouviu essa palavra, é tirar aquilo que você não usa, mesmo sendo novo. Então, se você tem uma roupa que você não usa mais, ela está sendo tralha dentro do seu guarda-roupa. Tralha não se organiza. Se você tem um aparelho, um liquidificador, uma batedeira que você não usa, e ela está parada lá, é tralha. Então, tudo que você não usa pode ser tralha, e tralha a gente não organiza, né? Desapegue, coloque músicas alegres na sua casa, desligue a TV, noticiários ruins, mude as coisas de lugar, pinte as paredes, traga planta, decore o seu lar. Isso são as coisas externas, né, que a gente precisa fazer: consertar vazamentos, tirar mofos, tirar sujeiras impregnadas. Isso é o que a gente faz de fora, e isso reflete tanto dentro. Dentro é olhar para nós, olhar para dentro de você, observar os seus pensamentos, curar as feridas, perdoar, praticar o autocuidado que você tem feito para o seu autocuidado, se alimentar melhor e viver em um lugar que você goste, que você se sinta aconchegante, à vontade. Então, isso é o que a gente faz de dentro para fora, E esse reflexo, ele é tão intenso, né? Porque a fala de muitas pessoas, quando começam a tratar sobre isso, organizar uma gaveta, tirar coisas que não estão fazendo mais parte da vida, elas me retratam, né? Que isso traz leveza, que isso traz muito bem-estar. E tenha equilíbrio e clareza, né? Então, na sua vida, em primeiro lugar, sempre você como primeiro lugar, na sua casa e família, e na sua vida profissional e propósito, aquilo que a gente faz para fora, né? Tá em uma ordem que eu diria que por último. Então, quando a gente coloca equilíbrio nessas áreas, a gente não se sente perdida no tempo, e quando a gente não coloca, pode gastar mais tempo e energia do que precisa, pode ser interrompida várias vezes, começar projetos ou atividades e não concluir, pode perder o respeito com você mesma, sabe? De tentar e nunca concluir, as pessoas pararem de acreditar em você. Então, acontecem relatos de mulheres falando: olha, meu marido não acredita mais em mim que eu vou mudar, minha família não acredita mais em mim que eu vou mudar, me fala que eu sou desorganizada, me fala que eu começo as coisas e não termino, fala que eu não estou conseguindo me sustentar sozinha às vezes, né? Então, são dificuldades
e tem a ver com a bagunça, tem a ver com a desordem. Você pode se sentir incompleta e até mesmo perder os valores, né, que são importantes para você. E vou passar também 3 chaves para o bem-estar na vida da mulher. O primeiro é esse, o equilíbrio, né? Você, sua casa, sua família e a vida profissional e propósito, porque eu falo sempre, né? Que o propósito ele pode e deve estar linkado com a sua vida profissional. E existe uma ordem para isso progredir, né? Você em primeiro, sua casa e sua família em segundo e vida profissional em terceiro. A segunda chave é o contentamento, né? O caminho que leva à mudança é a gratidão. Então, faça do ordinário ser extraordinário, né? O que é ordinário? São as coisas rotineiras, né? Aquilo que passa a ser normal, arrumar a cama todos os dias. Mas você pode fazer isso ser algo extraordinário, né? Ser alegre, arrumar a sua mesa para você alimentar a si mesma e a sua família, uma mesa gostosa, uma refeição saborosa que a gente faz todos os dias, mas trazer para fazer de forma extraordinária é a grande chave. E a terceira é a edificação do lar, né? Então tem uma função que é só nossa e não podemos terceirizar. A gente pode terceirizar a pessoa passar a nossa roupa, limpar a nossa casa, pintar as paredes, arrumar isso, mas a edificação do lar é nosso, da mulher. Então, a casa reflete quem nós somos e quem nós somos reflete na nossa casa. Toda casa, de tempos em tempos, precisa de reforma, organização e decoração. O que a sua casa precisa? Então, depois de ter falado já bastante coisa, eu quero que você anote aí o que a sua casa tem precisado. E comece por você, que você como casa tem precisado. Está precisando de uma reforma aí dentro? Está precisando de organização? Está precisando de decoração, uma superação, uma mudança profissional, uma mudança no seu estilo visual? O que você está precisando? E para a sua casa física? Está precisando de reforma? Está precisando de organização? Precisando trazer uma planta, vida, né? Cor para o seu lar? Está precisando de consertos? Anota aí o que você precisa para a sua casa. Faça uma lista. Comece aos poucos, mas não desista. E vai mudando as coisas de lugar, tanto na sua vida quanto na sua casa. E lembre-se, quando você muda a casa muda você. Olha que lindo. Então, a casa reflete sempre a nós mesmas e nós mesmas refletimos na nossa casa. Por onde eu começo? Então, faça um passo de cada vez, comece por você, olhe para o seu lar e descubra o seu propósito. E caso você precise de ajuda, fala, Pamela, não consigo começar, quero te convidar a vir para uma consultoria gratuita comigo, vou te apresentar todos os meus cursos, as mentorias, o que tem funcionado. Então, tem funcionado muita coisa, né? Muitas mulheres já com alguns depoimentos, mas eu consigo te dar os primeiros passos, né? E entender as suas dificuldades para te ajudar com os primeiros passos. E aí, se você identificar que precisa de mais passos, precisa de ajuda, porque realmente é difícil caminhar sozinha e trazer essas mudanças para dentro de nós mesmas e da nossa casa, né? Então, juntas nós somos mais fortes. Eu sempre falo isso para as minhas alunas e juntas a gente consegue motivar umas às outras e trazer transformação, mudança para a nossa vida. Então, o processo de organização é o autoconhecimento, né? A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o processo de autoconhecimento ele é muito importante, eu diria que é o primeiro passo, né? Uma organização interna. E limpeza. Limpeza tem a ver com a aceitação, tem a ver com perdão. Em Colossenses 3:13 fala, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Então, esse processo de limpeza interna, ele é muito importante, né? Tirar a bagunça de dentro de nós. E o terceiro é a decoração, né? Nossa identidade e propósito. É um processo de superação. Então, em Salmos 119:28 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão.
Então vem um renovo, né? Quando nós encontramos a nossa identidade, quando nós colocamos decoração, né? As mulheres que estão caminhando comigo estão na mentoria Decore-se, que tem a ver conosco, essa decoração de dentro para fora. E na casa, na prática mesmo, né? Organização é planejamento, limpeza é faxina, decoração é mudar as coisas de lugar e deixar belo. Isso é muito importante. Então, obrigada por vocês chegarem até aqui e parabéns, né? Parabéns para você que conseguiu ouvir e escrever, anotar, declarar as mudanças que você precisa na sua casa. Então comece, né? Se a sua casa tem refletido aquilo que você não quer, você pode, filha. Você não quer mais isso, né? Esse reflexo para sua casa. Então mude, né? Me chama no privado se você quer agendar a sua consultoria para a gente estar marcando e eu te ajudar com os primeiros passos, tá bom? Até o próximo treinamento. Fiquem com Deus.